Porque, para falar de crenças limitantes, eu quero primeiro falar sobre o que é crença. E crença nada mais é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu acredito. E como eu passo a acreditar em alguma coisa? Como eu passo a ter uma percepção de algum conceito na minha vida? Isso se dá, meus irmãos, por meio das experiências de vida, por meio dos fatos acontecidos na sua vida, você passa a desenvolver crenças. Então, dependendo da natureza do evento, dependendo de quem estiver envolvido, os pais, os amigos, o namorado, a namorada, dependendo de quem estiver envolvido, isso se torna uma crença de forma imediata, se torna uma verdade absoluta na sua vida. E a grande problemática de uma verdade absoluta na sua vida é que, primeiro, você não percebe que alguma coisa se tornou uma verdade absoluta na sua vida. Você não sabe como isso se deu, porque você só vai perceber esse conceito e se perceber ao decorrer da sua vida, a começar a ter no seu meio social, na sua vida, empatia ou limitações, como medo. E aqui eu vou falar o medo de dirigir. Muita gente tem o medo de dirigir. Muita gente tem pavor de começar um relacionamento. Muita gente tem limitação na vida financeira. E isso pode estar sendo causado por uma crença limitante. Por uma crença limitante. Vocês querem um exemplo de como algo se torna uma verdade absoluta na vida de alguém? Uma criança que tem um pai que tem a falta de educação, de jogar lixo na rua. Então a criança está no convívio com o pai e essa criança vê o pai atirando lixo no meio da rua. Papel, o resto de uma fruta ou qualquer outra coisa no meio da rua. Essa criança naturalmente vai repetir aquilo que o pai faz. Vai jogar lixo na rua. E aquilo passa a ser uma verdade absoluta na sua vida. Por quê? Porque ela viu o pai fazer e ela repete aquilo como se fosse algo normal, se fosse algo aceitável pela sociedade. A verdade absoluta, por meio desse ato do pai, entra na pessoa como uma verdade positiva, porque ela não tem parâmetro. A pessoa que ela ama, a pessoa que ela respeita, a pessoa que protege ela, ensinou que jogar lixo no chão é normal, tudo pode. E aí você já quebrou a cara meia dúzia de vezes porque você recebeu um estímulo desse, se tornou uma verdade absoluta na sua vida e você tem diversas limitações na sua vida. Então, as verdades absolutas, elas podem ser positivas, como pode ser negativas. E essas verdades absolutas negativas é que criam as crenças limitantes. E é esse o tema, porque crenças limitantes podem se tornar uma cadeia de emoções na vida de vocês. Vamos fazer a leitura do texto? 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 3 ao 5. E na versão que eu vou ler, diz o seguinte: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, dominando todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeçam a Cristo. Amém? Se você se atentou nessa palavra, você já viu aí que o orgulho impede você de conhecer a Deus. A falta
de humildade impede você de conhecer a Deus. Nesse texto de referência, Paulo, ele aborda de uma forma muito irônica esse assunto. Os estudos que tem a respeito desse texto falam que Paulo faz uma abordagem muito irônica a respeito disso. Então, tem um detalhe nesse texto, que é o versículo 3. Ele parece que não faz parte do que a gente está falando sobre crenças limitantes, mas Paulo vem com uma força e diz: nós somos humanos. E todo ser humano, via de regra, é dono de sentimento e de emoções. Logo, eu e você somos sentimentais. Eu estava numa explosão de alegria ali na presença do Senhor, que eu achei que eu não ia dar conta de vir para cá. Só que tem outros que vieram para cá na intenção de não vir, porque estavam prestes a abandonar a carreira, estavam prestes a abandonar a fé. E pode ser que tenha alguém nos assistindo agora e está da mesma maneira, prestes a abandonar a fé, prestes a largar tudo, porque não entende por que a vida dela está tão enclausurada, por que a vida dela não prospera, por que a vida dela vai de mal a pior. E aí, meus irmãos, eu quero colocar outros exemplos de crenças limitantes, para que vocês entendam que crenças limitantes podem impedir o desenvolvimento da sua vida e ela pode impedir o seu relacionamento com Deus. Literalmente. Alguém que sempre ouviu dos pais, você sempre ouviu do seu pai, que seu irmão é melhor que você. Aqui em casa, ninguém prospera. Só é feliz quem é rico. Só é feliz quem é rico. Outro exemplo aqui. Você ouviu do seu pai que na nossa família todo mundo é humilde e coloca humildade como conceito de riqueza, como conceito de pobreza, porque só pode ser humilde quem é pobre. E aí tem gente que tem muito orgulho de ser humilde, completamente contraditório, né? Se tem uma coisa que eu tenho é a humildade, né? E isso é completamente contraditório. Humildade não tem nada a ver com seu estado financeiro, certo? E tem muita gente soberba, muita gente sem condições ou pobres, financeiramente falando, e não tem nada de errado em você estar num estado financeiro hoje desprovido. E faz se valer de humildade. Fala, não, eu sou humilde porque eu não tenho dinheiro. Não. Você é um arrogante e não tem dinheiro. Você é um arrogante quebrado. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, são crenças limitantes. Até isso é uma crença limitante. Você se esconder atrás de uma limitação financeira e achar que isso é ou não é uma virtude. E aí, irmãos, para você ver o poder do que é a presença dos pais, ou aquela pessoa que te criou, aquela pessoa que te auxiliou durante sua vida, aquela pessoa que foi referência para você, como ela pode te influenciar. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz que, na versão NVI, instrui a criança segundo o objetivo que você tem para ela, e quando ela crescer, ela jamais se apartará deste caminho. E aí, amados, você, a sua vida inteira, recebeu estímulos de que na sua família todo mundo é doente. Todo mundo aqui, eu acho que já viu aquela pessoa, aquela família que todo mundo é doente. Parece assim, e ter uma doença é uma virtude. E as pessoas se fazem valer disso. Ah, fulano de tal está doente. Ah, não, mas eu também estou. Ah, a pessoa está com um problema na coluna. Eu também estou. E ela começa a se valer dessas crenças de que ter doenças é uma virtude, é uma vantagem.
quando na verdade não é. Jim Rohn, um grande instrutor dos Estados Unidos, disse em uma das suas palestras que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E existe uma compilação dessa frase que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, dos 5 livros que você leu, das últimas 5 músicas que você ouviu. E aí eu te digo, quem é que tem te influenciado, jovem Shalom? Quem é que tem andado com você? Quem é que tem sido seu parceiro? Quem é que tem sido a sua referência? Quem tem sido os relacionamentos que tem mexido com a sua estrutura? Que tem feito você continuar a andar? As crenças limitantes, elas podem ser classificadas de 3 maneiras diferentes: hereditárias, pessoais e sociais. Hereditárias são aquelas que você recebe a influência dentro da sua casa, você recebe o estímulo dentro da sua casa e você cresce ouvindo essas informações. E a partir do padrão da sua família, do seu meio de convívio, da sua infância, você passa a ter crenças limitantes. Ela vem a partir das crenças limitantes hereditárias, mas ela só passa a ser uma crença pessoais quando você vivencia aquela crença. Quando por conta de um evento, de um rompimento de namoro, por conta de perdeu o emprego, a galera que está no vestibular não conseguiu passar no vestibular e vem aquele enxurrada de pressão. Nossa, mas até hoje você não passou? Até hoje você não entrou nessa faculdade? O que está acontecendo? Você não está estudando tanto? Até hoje não casou? O que está acontecendo? Então, por conta daquelas crenças hereditárias, por conta da experiência de um evento chocante na sua vida, você passa a ter crenças limitantes. E então as sociais, que é aquela que as redes sociais, o Instagram, o Facebook, os filmes, as músicas, vão estimular você, a própria cobrança da sociedade, vão te empurrar a desenvolver crenças limitantes. E é muito comum, meus irmãos, a gente começar a desenvolver crenças limitantes por descuido, por começar a proferir palavras contrárias. E esse é um termo muito usual na Bíblia, a gente conhece esse termo de dentro da Bíblia, palavra contrária, palavras de maldição. E às vezes eu sou a boca negativa da minha vida, às vezes eu sou o próprio acusador do meu fracasso. Eu não consigo ninguém para me relacionar. Ninguém gosta de mim. E a grande desvantagem dessas palavras contrárias, desses termos que você usa, que vão desenvolvendo crenças limitantes na sua vida, provocam em você aquilo que a ciência chama de programação neurolinguística. Aquilo que o seu corpo diz a respeito das suas emoções. Aquilo que você sente, aquilo que você acredita, é transferido por meio da sua comunicação corporal. E eu explico. Alguém que diz: eu só arrumo tranqueira para me relacionar. Eu não arrumo um namorado que presta. Então, meus amados, a comunicação que você passa por meio do seu corpo, por conta das crenças que você tem dentro de você, vão te levar a atrair pessoas que só são tranqueiras. Porque você acredita, você comunica. É mais ou menos assim. Você se atrai. Você vê um tranqueira e mulher tem um scanner no olhar, Estevão. Aprende essa aí. O homem passou, ela só faz assim, ó. Ela já sabe tudo. Ela já deu a escaneada. E a mulher que comunica isso, que acredita que só arruma tranqueira para se relacionar,
ela de fato vai atrair os tranqueiras. Por quê? No scanner dela, passou o scanner, ela já se sente atraída pela pessoa. Não é que ela só arruma tranqueira para se relacionar, é que ela se atrai pelos tranqueiras. Você já viu aquela história? Lembra daquela amiga lá da escola? Que ela namorava com os malas tudo da escola? E ela terminava com mala, arrumava outro pior. E aí depois daquele pior, ela arrumava outra que era pior ainda do que aquele primeiro. E aí quando vinha um cara massa, um cara da Assembleia de Deus, Shalom, que queria levar ela para a igreja, bonitinho, fazer um negócio certinho, queria falar com os pais dela, o que ela falou? Ai, não gosto dele. Achava defeito de tudo. O cara bonito, o cara crente, o cara com dinheiro, trabalhador, de boa família. Mas ela não se sente atraída, por quê? Porque a crença que tem dentro dela, aquilo que ela atrai por meio das suas percepções neurais, pelo meio do que ela comunica, ela só vai atrás de quem? Dos malas. Traz até para a igreja. E o mala vem para a igreja. 2, 3 dias, aí o pastor arrocha ele, ó. Só que o problema é que quando ele vai vazar, geralmente o pior aconteceu. E a gente muda de assunto agora. Isso aqui é de outras emoções, da Emoções 4. Capítulo 4. Então, meus amados, as crenças limitantes podem te impedir de ter um relacionamento com Deus. E às vezes, meu irmão, o que está faltando na sua vida é abandonar as tuas crenças limitantes. É abandonar isso que está impedindo você de prosseguir, de você de prosperar. Às vezes você está pensando o pior para a tua vida, porque você não consegue se relacionar, porque você não consegue alguém da igreja para se relacionar, porque você teve uma decepção muito grande na tua casa. O teu pai te largou, a tua mãe te largou, você era pequena. Você cresceu com a ausência dessa pessoa dentro de casa. E você acha que nunca vai poder ser feliz em família, porque na sua família deu errado. Lá na sua casa, com seus pais, deu errado. E você acha que isso vai se repetir na sua vida. Você tem medo de se relacionar porque você foi violentada sexualmente quando você era pequeno, quando você era adolescente. O seu primeiro relacionamento amoroso, a sua primeira paixão, te abusou. E você acha que não pode ser feliz porque você não consegue se relacionar com ninguém, porque você tem medo de sofrer aquilo que você sofreu no passado. E impede um monte de abençoado, de ungido, de ungida que o Senhor mandou para a tua vida, para você se relacionar, para constituir uma família, para você prosperar. E você tem impedido isso de acontecer na tua vida. Você tem impedido isso de acontecer na tua vida por conta daquelas crenças do passado. Alguns jovens já casados, talvez nós tenhamos alguns aqui ainda frequentando, ou tem alguém assistindo em casa, e está protelando para aumentar a família, está protelando para cumprir o propósito de Deus na sua vida na terra, multiplicar. Enquanto não tiver filho, é só casal, só é família depois dos filhos. Enquanto não tiver filho, é só casal, família depois dos filhos. Isso faz parte do processo. E vocês, de repente, já tentaram de tudo e não conseguiram. Já fizeram inseminação artificial, já tomaram medicação, já fizeram de tudo. E o seu medo de ser pai e o seu medo de ser mãe pode ser, a ciência diz, que pode ser aquilo que tem impedido você de, então, ter filhos. O seu emocional pode estar trancando as sementes.
As suas emoções podem estar impedindo você de constituir a tão sonhada família. E você precisa se libertar disso. Você precisa ser livre dessa cadeia emocional. Você precisa ser livre dessa cadeia emocional. E como então eu faço, Dr. Tiaguinho? Como eu faço para receber o alvará de soltura dessa cadeia emocional? Como eu faço para cumprir a minha pena e não dever mais nada para a justiça das emoções? Como fazer para dar o passo adiante e estar livre do fracasso? Como eu faço para ir além? E o primeiro passo para você cumprir a sua pena nessa prisão das emoções é você, de fato, identificar geradores de crenças limitantes. Aquilo que tem gerado crenças limitantes. E um gerador que provavelmente está aí dentro da sua boca são as palavras negativas que você lança todo dia sobre a sua vida. E ao fazer a pesquisa sobre essas palavras, né, esses geradores de crenças limitantes, eu identifiquei um rol de palavras lá, e de repente eu estou aqui falando e você já começou a identificar algumas que você profere todo dia, você fala, e às vezes ela aparece até lá no meio da sua oração. E eu quero que você saia daqui entendendo o que é crença limitante, para você acabar de uma vez por toda com as crenças limitantes na sua vida, e você possa conhecer a Deus profundamente em intimidade, porque isso pode verdadeiramente estar impedindo você de ter um relacionamento profundo com Deus. E aqui eu vou citar algumas, se você identificar, guarda com você aí agora, daqui a pouquinho a gente vai liberar esse trem ruim da sua vida. Não é possível viver do que se ama. Não levo jeito para fazer isso. Sou muito velho para isso. Aqui o pessoal que está desesperado para casar fala muito isso. Estou muito velho para casar, não sei se vai dar mais tempo. As coisas precisam ser perfeitas para darem certo. Não sei tudo que preciso, não tenho tempo, não consigo fazer isso, não consigo aprender tal coisa. É impossível ganhar dinheiro fazendo o que se ama. Vou ser pobre para sempre. Aleluia, Jesus. Senhor, eu não consigo largar esse emprego, aleluia, para seguir o chamado. Larga e vai. Aleluia. Não tenho dinheiro para nada. Não sou bom o suficiente, é impossível me organizar, a culpa não é minha, as coisas só dão errado na minha vida. Eu não mereço sucesso, eu não mereço ter coisas boas. Meu Deus, eu não mereço ter coisas boas. Amados irmãos, o irmão Felipe, evangelista dessa casa, tem uma dificuldade, tinha uma dificuldade terrível de adquirir as coisas para mim. Irmão, o anjo do Senhor que habita lá em casa, chama Maiara Melo, usa uma aliança de ouro larga, igualzinha essa aqui na mão esquerda, casada comigo há quase 10 anos, é que tem me feito vencer essa crença limitante na minha vida. Eu tenho dificuldade de adquirir coisas boas para mim. O meu pode ser depois, o meu pode ficar para amanhã. Não, depois a gente compra. E de repente essa é a tua crença limitante também. Porque dentro de mim eu não podia gastar dinheiro comigo. Eu não podia gastar dinheiro comigo, eu não podia me dar esse luxo. Para os meus filhos, para minha esposa, eu dou a volta no planeta Terra para conseguir. Agora, para mim, podia ter o dinheiro lá. É depois. Não, depois eu
Podia ser o sonho da minha vida. Pastorzão, era depois. Não, meu amanhã. Amanhã eu compro. Amanhã eu vou ter um desse. Hoje não, amanhã. E como é melhor ser dois do que um, abençoada da minha esposa, tem me feito dia após dia vencer. Porque identificar uma crença limitante pode não ser tão fácil. A minha foi até razoavelmente simples, porque mesmo antes de entender crenças limitantes, eu já sabia que tinha essa dificuldade. Então, meus amados irmãos, essa é uma crença minha, que me limitou por muito tempo, me trouxe muita dificuldade, me fez sofrer porque não conseguia realizar alguns pequenos sonhos, alguns pequenos projetos. E a nossa fé vai de vitória em vitória, rompendo em fé, de pouquinho em pouquinho. E aqui eu vou correr para o final. Identificar as crenças limitantes. Aquilo que te aprisiona é na vida sentimental? É na vida amorosa? É na vida financeira? O que é que tem te feito sofrer? O que te fez chegar aqui sofrendo hoje? É as contas que não se organizam? É o relacionamento que você não consegue estabelecer? É o emprego que você não consegue parar? Porque quando a coisa está indo bem, você fala assim, agora vai. Mas crenças que você tem podem estar sabotando a sua vida. Quando tudo começa a ir bem, você vai lá e começa a chegar atrasado no trabalho, começa a não dar feedback para o patrão, começa a não prestar conta daquilo que você está fazendo. E aí daqui a pouco você não serve mais para aquela empresa. E aí você é convidado a se retirar. Identificar as crenças limitantes. E um dos pontos-chave de você identificar as suas crenças limitantes, você identificou, você sabe o que é. O primeiro passo que você tem que fazer, ao identificar uma crença limitante na sua vida, é confrontar com a verdade. Porque tem muita gente que sofre com as crenças limitantes, quando na verdade elas são mentiras na vida dela. A pessoa acredita que o relacionamento dela não é bom. E às vezes o casamento dela é uma bênção. Mas ela sofre diariamente porque ela não confronta a verdade da vida dela com aquilo que ela acredita dentro dela. Então, confrontar as suas crenças, identificar, ir para o confronto e estabelecer novas verdades sobre essas crenças. É o ponto-chave da identificação dessas crenças. Se você falava palavras negativas, então a partir de agora, sobre aquele assunto, sobre aquela crença limitante, você passa a falar palavras positivas, palavras afirmativas, palavras que vão fazer você mudar o seu estado emocional a respeito dessa situação. Te dou uma tarefa para hoje. Se você já conseguiu identificar uma crença limitante na sua vida, antes de dormir, 15 minutos antes, você começa a falar palavras contrárias a respeito das suas crenças limitantes, a respeito dessa limitação que você tem. Durma pensando nisso e acorde amanhã com a certeza de que essa situação na sua vida vai mudar, em nome de Jesus. E agora, para pôr fim nas crenças limitantes, como eliminar uma crença limitante? Como acabar com isso de uma vez, com essa desgraça na minha vida? Como fazer? Primeiro, que eu quero citar, o meio de ajuda profissional. Procurando bons profissionais. Bons profissionais vão te conduzir a trabalhar essas crenças que te limitam, esses medos que você sofre. Segundo, e mais importante, tanto quanto ajuda profissional, aconselhamento pastoral. Eu quase caí das pernas quando o pastor Kleber disse que ele dorme do lado e que ele está à disposição sua, crente abençoado, para te ajudar, para te aconselhar, para te conduzir para um caminho de fé. E a terceira,
e mais importante de todas. Não vai ter condenação emocional que vai resistir a João 8,32. E me ajuda, povo abençoado. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Irmão Felipe, eu estou perdido, eu estou atordoado. O que é a verdade? João 14, versículo 4, na primeira parte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe quem disse isso? Não sabe? Foi Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você conhece a verdade vai te libertar de toda cadeia emocional, de todo sofrimento, de toda dor, de toda a prisão. E aqui eu encerro em João 8, versículo 36, dizendo: e se por meio de Cristo Jesus podemos ser verdadeiramente libertos, vocês verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, aleluia. Se você identificou alguma crença limitante na sua vida, se você entende que você tem sofrido em alguma área da sua vida, alguma área emocional da sua vida, financeira, sentimental, pessoal, de oportunidades, você tem negado oportunidades na sua vida, então, meus amados, eu quero convidar o pastor Kleber a assumir a tribuna e fazer uma oração por nós, clamando para que verdadeiramente conheceremos, para que possamos conhecer a verdade, para que possamos ser livres de toda cadeia emocional, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastorzão, pela oportunidade. Que Deus verdadeiramente nos abençoe.